Nova Fiat Strada agora finalmente com motor 1.0 turbo prometido desde o lançamento da picape. A líder mudou, já de olho no que vem por aí e no que já está no mercado. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês a versão Ultra, a topo de linha, com uma proposta mais urbana com 130 cavalos. Vem comigo! A principal novidade da Fiat Strada 2024 é que a Fiat finalmente colocou um motor 1.0 turbo de até 130 cavalos na picape. Era um motor que desde o lançamento dessa geração já se falava que ela teria e acaba agora com aquela... Muita gente não comprava a Strada porque ela tinha pouca potência, 1.3 aspirado, acabou perdendo potência nos últimos anos por causa de normas de emissões e consumo. Mas a Fiat também aplicou um design diferente só para as versões Range e Ultra para diferenciar por causa do motor turbo. Então a gente vê aqui um novo para-choque todo diferente. Essa moldura aqui com farol de neblina em LED é inclusive uma peça bem similar à peça que a gente vê no Pulse. A grade em colmeia, bem mais destacada, uma peça que agora deixa essa parte central em preta. A versão Ultra tem o detalhinho vermelho, o logo escurecido da Fiat, o Fiat Flag, mas mantém os mesmos faróis de LED. Mas a principal novidade está aqui embaixo do capô, né? Porque a Fiat tem um bom 1.0 turbo dentro do catálogo e ela resolveu ampliar o uso desse motor. Já está no Pulse, está no Fastback, em breve vai estar lá no Peugeot 208. Então temos aqui o motor 1.0 turbo de até 130 cavalos, 21.4 kg de torque ou 200 Nm. Bom, eu vou falar melhor quando andar, mas é um motor que deu força para a picape, ocupa bem o cofre, fica até um pouquinho apertado, ou seja, nem caberia 1.3, nem precisaria ter 185 cavalos. Está ligado ao câmbio CVT com a simulação de 7 marchas. É o mesmo conjunto que a gente encontra já no Pulse e no Fastback, só que aqui com uma calibração diferente, plataforma, uso do carro, mas resolve de vez aquela questão. A Fiat Strada tem pouca potência e ela já sabe que tem aí já no mercado a nova Chevrolet Montana com 132 cavalos, 133 cavalos no 1.2 turbo, e a Volkswagen Saveiro, que vai ser reestilizada, tem já 1.6 16 aspirado com cerca de 120 cavalos. Então ela está pronta para a nova concorrente e para o que está vindo aí. No resto do design muda bem pouco essa Fiat Strada Ultra. Roda de liga leve 16 polegadas, com o centro em cinza fosco e um diamantado na lateral para dar uma impressão de tamanho, um visual diferente. O escrito turbo aqui nesse aplique lateral, também no paralama, que é o que mais vai identificar de lado. Um estribo lateral, que eu já falei no vídeo da Range, quando ela lançou com 1.3 CVT, que para a estrada talvez seja mais para atrapalhar do que para ajudar. Capa de retrovisor em cinza, e a traseira, na verdade, também não tem lá grandes novidades. Ela vai receber, por causa da versão Ultra, né, os logos em cima, escrito Ultra, e identificação ali na lateral, Turbo 200, de 200 Nm ou 21.4 kg de torque. Capacidade de carga não se altera, capacidade de reboque de 400 kg também não se altera, e nem a capacidade de volume da caçamba. O resto da estrada aqui por fora é igual. Por dentro, a Fiat Strada Ultra não muda muita coisa daquela estrada que a gente já conheceu lá em 2020. Ela recebeu ar-condicionado automático, mas isso aqui já faz um ano modelo, né, que eles chamam. Então tem o ar-condicionado automático digital de uma zona. A central multimídia continua também a mesma, com tela de 7 polegadas e o espelhamento sem fios Apple CarPlay e Android Auto. Rolou um papo que ela poderia ganhar a central multimídia de 8.4 polegadas, mas acabou ficando nas 7 polegadas. Aqui continua as teclas de alguns comandos, o TC+, sensor de estacionamento, iluminação de caçamba. Tinha o farol de neblina que acabou vindo aqui para a chave de seta, um pouquinho mais prático. Eu tenho aqui embaixo também o carregador por indução de smartphone, também já tinha na Range quando ela recebeu o câmbio CVT, a alavanca de câmbio. A maior novidade acaba ficando para o volante, é o mesmo volante que a Fiat aplicou no resto da linha. Tem o botão Sport aqui, que ele trabalha respostas de transmissão e um pouquinho de motor, mas ele ainda não tem piloto automático. Tem as aletas para troca de marcha aqui atrás do volante e ele tem um ar um pouquinho mais grosso por causa do revestimento em couro com a costura vermelha. Para os instrumentos também se mantém o mesmo, com a tela central com uma boa definição, não é uma alta definição, um painel de instrumentos até relativamente simples. Bancos em couro, aqui na versão Ultra com escrito Ultra e com a costurinha vermelha e o meio em couro perfurado. A porta recebeu um acabamento também em couro com a costura vermelha para dar uma impressão de melhora no acabamento aqui.
Até dá, realmente é um pouquinho mais confortável, mas o painel, o interior da estrada, painel é basicamente o mesmo, ela ainda se mantém uma picape compacta. Ela não é tão espaçosa e também não tem alguns itens que muita gente já pedia, né? Piloto automático, uma partidinha por botão, ainda é aqui na chave, retrovisor fotocrômico também não tem. Então, ela ainda é uma picape aí relativamente simples, mas com um pacote de equipamentos ok. Falta algumas coisas de segurança, ela tem aqui os 4 airbags, mas não tem, por exemplo, alerta de colisão, essa parte de tecnologia que numa faixa de preço que esse carro tá, já seria bem mais importante. Bom, essa daqui é a Fiat Strada com motor 1.0 turbo. Quem acompanha o Motor 1 lembra que desde que lançou a Strada, a Fiat já falava que ia fazer a Strada 1.0 turbo, mas acabou demorando um tempo, a gente sabe, componente, o motor foi colocado em diversos outros modelos, então acabou demorando um pouquinho mais. Então, era uma modificação muito pedida, as pessoas pediam com 1.3 aspirado, era pouca potência, com a chegada da Montana ficou um pouco mais claro isso. A Montana acaba sendo uma grande concorrente da Strada com cabine dupla e a Strada chegou com 132 cavalos no 1.2 turbo. Impressões ao dirigir, vamos lá. O motor 1.0 turbo a gente já conhece dos SUVs, do Pulse, do Fastback. Então, comportamento esperado. O motor 1.0 turbo casado com o câmbio CVT é um comportamento que a gente já esperava como é que esse carro ia ser ou não. E ficou bom. Parece que encaixou bem na estrada, não ficou... talvez mais potência ficaria um pouquinho exagerado, ficou uma boa relação aí potência e também a estrutura do carro. Lembrando que a estrada não é a mesma estrutura de Pulse e Fastback, é uma estrutura um pouquinho até mais simples, mas o casamento de motor e câmbio é muito bom. A gente percebe que ela responde muito mais rápido que o 1.3, obviamente, trabalha em rotação muito mais baixa, tem muito mais desempenho, por exemplo, para quem vai, como são versões mais voltadas para uso de lazer, para quem vai pegar uma estrada, para quem quer um carro mais rápido, mas também sem ter algum problema, né? Pode andar carregado, tem uma capacidade de reboque, tem capacidade de carga, pode andar tranquilamente. Talvez a única questão é que ela ainda tem algumas simplificações, por exemplo, não tem ajuste de profundidade da coluna de direção, você percebe algumas coisas aqui que são projetos mais simples, né? Uma coisa mais antiga, não tem partida por botão, mas ok. O que a Fiat fez aqui também? Ajuste de freio, pinças de freio melhores para conversar com esses 130 cavalos, suspensão com molas e amortecedores específicos, dá para sentir isso bem, ela é um pouquinho mais firme do que a 1.3 aspirada, mesmo com o câmbio CVT. E também a direção, a calibração da direção elétrica um pouquinho mais firme, um pouquinho mais responsiva. Ficou muito bom, né? A gente percebe aí algumas, como eu já falei, essa parte de idade de projeto é perceptível, mas por outro lado não chega a atrapalhar. A única questão é assim, uma picape aí na faixa dos seus 130 mil reais, mais de 130 mil reais, tem uma concorrência da Montana aí nesse jogo. A Montana é um pouquinho maior, principalmente espaço interno, dá para sentir bem essa questão do espaço interno menor da estrada, fica muito mais claro quando você anda. A atualização visual ficou legal, a atualização aqui por dentro se limita basicamente ao volante, tem um ar digital, mas a gente percebe que já são modificações, talvez uma picape que, apesar de nova, tem algumas coisas aí que a concorrência já está vindo atrás, apesar que dentro do segmento dela, em porte mesmo, a única concorrente é a Saveiro, que ainda não mudou, que tá para mudar. Então tem essa parte, mas para dirigir ficou muito boa, o motor responde bem, tem um comportamento linear, se você afunda o pé, ela lógico acelera bem, mas ela se comporta muito melhor ali, um comportamento de trânsito, de retomada. O câmbio com CVT não tem a questão de troca, então tem a simulação, tem as borboletinhas aqui para troca, tem um modo esporte, então é basicamente a estrada que a gente já conhecia, era um bom produto com um motor que era esperado. A única questão é realmente, por 130 mil reais você leva a Strada 1.0 turbo ou já pensa uma Montana, que é um carro um pouquinho maior? Essa é a dúvida. E a nova Fiat Strada Ultra custa R$ 132.990 com motor 1.0 turbo, esse pacote de equipamentos, esse visual exclusivo. É bastante dinheiro. Ela está de olho, lógico, no lançamento da Montana. Ela é mais barata do que a Montana LTZ com motor 1.2 turbo e o câmbio automático, só que também ela é menor, né? Vale lembrar isso, a Montana é uma picape um pouquinho maior. Só que ela também está se preparando para a chegada da Saveiro, aí, quem sabe no final do ano, alguma coisinha ano que vem,
com a reestilização e mantendo a cabine dupla. Só que a Saveiro, a cabine dupla, é menor e a gente não tem preço e não vai ter o motor turbo, vai ser 1.6 de 120 cavalos. Mas pelo que a gente está observando desse carro e a curiosidade nas nossas redes sociais, a Fiat vai ter um trabalhinho para poder entregar a quantidade da líder de mercado, que deve ampliar isso com a chegada das duas novas versões com o tão esperado motor 1.0 turbo. E vocês, o que vocês acharam? Gostaram da novidade? O que vocês acharam agora da picape com motor 1.0 turbo? Comenta aí embaixo e, como sempre faço em todo final de vídeo, já deixa o like no vídeo, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Vejo vocês numa próxima. Valeu!